Pessoal, sejam bem-vindos a esta nossa terceira aula da disciplina de Teologia dos Sacramentos aqui pela Escola Diocesana de Teologia. Só para a gente lembrar, nós vimos na aula 2, né? E se você não acompanhou, eu vou deixar aí os links, né? O card para você poder acompanhar a segunda aula, e se você já acompanhou e quiser retomar também, né? Sinta-se à vontade. Mas na segunda aula nós entramos na abordagem histórico-dogmática, né, dentro da disciplina de Teologia dos Sacramentos, na primeira grande parte da disciplina, que é a doutrina geral, né, dos sacramentos. E nessa abordagem histórico-dogmática, a gente começou a abordar principalmente dois conceitos importantes, né, que é mistério e sacramento, e a gente viu algumas etapas, né, não dá para ver a história toda, mas algumas etapas dogmáticas dentro da história, né, da expressão dogmática enquanto aos conceitos, né, de mistério e sacramento. E aí, o primeiro momento histórico que nós analisamos foi a Igreja Antiga, né, o contexto da Igreja Antiga e como se trabalhavam esses dois conceitos, principalmente, né, naquela época. E a gente percebeu que dentro do conceito de mistério vão acontecer duas mudanças essenciais, né? A primeira delas é contrariando a concentração paulina no único mistério que é o Cristo, passa-se a se falar de mistérios. Então, lembrando um pouquinho aí da nossa introdução, lá na primeira aula, o conceito mistério era usado dentro do culto sagrado, e aí vai se afunilando, né, principalmente na teologia paulina, em que ele especifica que o mistério principal é o Cristo. Dentro da igreja antiga já começa a se abrir de novo o leque da questão do mistério, tá? Então passa a se falar de mistérios e não mais só de um único mistério, que é o Cristo. E a segunda grande mudança é que os ofícios litúrgicos também passam a ser chamados de mistérios, tá bom? Isso dentro do contexto da igreja antiga. E o conceito de sacramento, que vem do verbo sacrare, né, no latim, que significa designar algo ou alguém à esfera do sagrado, ou seja, consagrar, né? E nós vimos também o sacramento como tradução de mistério, e percebemos que nas primeiras traduções latinas das Sagradas Escrituras, principalmente, por exemplo, na Itália, vai se usar muito nas versões de tradução latina das Sagradas Escrituras a palavra mistério, né, incluindo aí a própria Vulgata, ou seja, a preferência pelos estrangeirismos, enquanto que dentro da teologia, ali nas traduções, né, também do norte da África principalmente, e aí nós vamos ver grandes expoentes como Tertuliano, que a gente também falou um pouco. E ali na África nós vamos perceber muito o uso do termo sacramento, tá? Que vai ser mais ou menos o que vai chegar para nós até hoje como sacramento. Depois fizemos uma reflexão teológica em cima disso, né? Olhando e analisando alguns padres gregos, né? E dentro dos padres latinos nós vimos um pouco aí a definição de Santo Agostinho. E aí entramos, né, na escolástica, um tópico bastante importante e interessante dentro também da história, né, da igreja. E aí nós vimos que a escolástica começa a se preocupar com a sistematização da teologia e começa então a procurar uma definição aí para essa confusão, mistério, sacramento, como que é, e aí até que vai buscar realmente fazer uma definição em cima disso daí, a procura da escolástica, né? E também falamos um pouco aí da causa da graça, que é bastante importante para nós, claro, dentro do estudo da teologia dos sacramentos. Nessa segunda aula nós vamos continuar dentro dessa abordagem histórico-dogmática, né? Continuando ainda dentro do tópico da escolástica, nós vamos ver um pouquinho alguns termos em latim que vão nos auxiliar e vão fundamentar, né,
essa definição que a escolástica procura é, com a questão do sacramento. E aí também chegando até o resumo do que o magistério vai nos colocar. Depois nós vamos ver um pouco das controvérsias também dentro da época da Reforma, um pouco sobre a resposta da Reforma, que é o Concílio de Trento, e a teologia que vai se fundamentar e nascer com o período pós-tridentino, tá? A teologia pós-tridentina. Então, vamos lá? Então, continuando, né, nessa abordagem histórico-dogmática, e dentro ainda do tópico da escolástica, né, analisando ainda as discussões dentro da escolástica, nós vamos entrar agora num tópico chamado ex opere operato. E nós vamos entender agora direitinho o que isso quer dizer. Bom, a convicção de que a eficiência do sacramento não depende da fé pessoal, nem do ministrante e nem do recebedor, nem aquele que ministra o sacramento e nem daquele que recebe o sacramento, mas que se fundamenta no agir de Deus, que já era expressado desde a escolástica, né, com a fórmula que diz que os sacramentos são eficientes ex opere operato. Os sacramentos são eficientes ex opere operato, ou seja, por força do rito executado, e não apenas como ex opere operantes, né? Ex opere operante, que significa pela força, né? Por força daquele que executa o sacramento, né? Então, já na escolástica se afirmava e se tinha como certeza que a eficiência, né, do sacramento se devia ex opere operato, ou seja, por força do rito executado, e não ex opere operantes, pela força, né, daquele que executa o sacramento. O assunto já tinha sido decidido, né, no conflito que desencadeou, por exemplo, em torno do batismo dos hereges, ali no século III, e também na desavença com os donatistas ali pelo século IV. Um parêntese, né? Quem são esses donatistas? O que é o donatismo? Bom, o donatismo é uma vertente herética, né? Fundada por Donato di Casanigra, viveu ali mais ou menos entre os anos 270 e o ano 355 depois de Cristo. E essa vertente ela surgiu no norte da África por volta ali do século IV e durou, né, até mais ou menos o século VII, né, século VII. E quem eram os donatistas? Bom, os donatistas eram aqueles que sustentavam que a igreja não devia perdoar e nem admitir pecadores. Não devia perdoar e nem admitir os pecadores. E que aqueles que... E os sacramentos, né, principalmente o batismo, por exemplo, administrado aos traditores. Quem eram esses traditores? Eram aqueles cristãos que tinham negado a fé, né? Tinham negado a sua fé durante a perseguição de Diocleciano, ali entre 303 a 305 depois de Cristo, e que também depois, posteriormente, foram perdoados e readmitidos na igreja. Então, no pensamento donatista, esses irmãos, né, o sacramento ministrado a esses irmãos eram inválidos. Então, retomando, já tinha tido então uma decisão, né, o assunto já tinha sido decidido ali naquele conflito já por conta do batismo dos hereges e por conta do batismo desses chamados traditores aí que negaram a fé. Bom, a validade do batismo não depende da fé reta e também não depende da integridade moral do batista, daquele que batiza, né, que ministra o batismo, pois quem na verdade atua no sacramento é Deus, respectivamente Jesus Cristo. Assim, o sacramento adquire certa objetividade, né, já antes do fator subjetivo, não? Ele adquire objetividade antes mesmo do fator subjetivo, ou seja, da fé e da sinceridade
de cada um daqueles que efetuam um sacramento, né? Não depende disso, porque a graça de Deus está seguramente presente, tá bom? E aí, para designar justamente essa objetividade, os teólogos da alta escolástica, eles empregam, né, uma terminologia que, a princípio, na, teologia, na escolástica primitiva, era chamado de soteriologia. Lembrar então que soteriologia, nós vimos isso no primeiro ano, soteriologia é a chamada história da salvação, tá bom? E em relação à morte redentora de Jesus, que se distingue como verdadeira e boa, né? A morte de Jesus como obra redentora da sua entrega, né? Da entrega da sua vida, né? Como verdadeiramente boa, e chamado como opus operatum, opus operatum, contra aquilo que é a obra má, né? Dos homens que levaram justamente Jesus à morte, que é chamado de opus operans. Então, opus operatum é a obra de Jesus, né? É a obra verdadeiramente boa, verdadeira e boa, da entrega de Jesus. E o opus operans, que é a obra má, né, dos homens, principalmente aqueles que entregaram Jesus à morte, né? Levaram Jesus à morte. Bom, em controvérsias posteriores, né, sobretudo na época da Reforma Protestante, essa fórmula do ex opere operato, né, deixava margens a suspeitas, né, de que a teologia sacramental da escolástica estaria determinada por um ritualismo, um ritualismo mágico, e também pela confiança em atos de cultos humanos, desvalorizando a graça. O que isso significa? A fórmula do ex opere operato, na crítica da Reforma Protestante, deixava margens, né, para dizer que o sacramento só era eficiente, ou só se realizava, né, dentro de um ritualismo mágico e pela confiança nos atos, né, cultuais humanos, né, o que acabava desvalorizando a graça. Por isso que é importante aqui nós chamarmos a atenção para a intenção que antes era contrária da escolástica, né, ao desenvolver essa fórmula. Assim como já a Igreja Antiga colocava o agir de Deus de toda a disposição do ministro do sacramento, assim também a fórmula da escolástica, do ex opere operato, quer deixar claro que nos sacramentos o sujeito da ação não é o ser humano, e sim Deus, né? Então é bem claro que na escolástica, na fórmula da escolástica, o ex opere operato quer deixar claro que nos sacramentos o sujeito da ação não é o ser humano, e sim Deus. Não é o sacerdote, né, por si só, como eu já disse anteriormente, em alguns momentos, não é o sacerdote por si só que faz, mas é pela graça de Deus, né, pela ação de Deus que opera, no sacerdote, tá bom? Considerando que os teólogos escolásticos ainda conheciam a origem soterológico-cristológico dos termos, ou seja, dentro da história da salvação e também da cristologia, né, conheciam, né, a origem dos termos, né, por exemplo, o opus operatum, que é a entrega redentora da vida por Cristo, então também afastou-se, né, toda a independência do sacramento em relação à obra de Cristo. O rito não é eficaz por si, mas sim nele opera o agir de Deus. Não é, como eu dizia, né, o rito eficaz por si só, mas porque age Deus nele, tá bom? E aqui nós vamos para um outro tópico, né, que res et sacramentum caracter indelebilis. O que isso significa, né? Para a ideia da escolástica, né, da eficiência sacramental, de importância, é muito importante também nós fazermos uma outra distinção. Agostinho, ele tinha distinguido entre sinal exterior, ou seja, signum sacramentum, né, sinal exterior,
e o efeito interior, né? O sinal exterior, sim, o sacramento, e o efeito interior, res sacramenti. Entre dois conceitos de Agostinho, a alta escolástica insere um terceiro, ou seja, o efeito sacramental intermediário, né? Ou intermédio. Efeito sacramental intermédio ou intermediário, que em latim res et sacramento. Res et sacramento ou res et signo. Lembrando que, voltando na aula anterior, res significa coisa, né? Então, res é signo, a coisa, e o símbolo, né? O sinal. Signo, sinal. O efeito sacramental intermediário é algo que, por um lado, já é efeito, ou seja, é res do ato sacramental, e que, por um outro lado, ainda não é a graça visada em última análise pelo sacramento, mas sim, uma vez mais, sinal e causa da mesma, sim, um sacramento, tá bom? Bom, no caso do batismo, da confirmação e da ordenação presbiteral, nesses três sacramentos, batismo, confirmação e ordenação presbiteral, a escolástica já identificava esse efeito intermediário com o nome de caráter, ou carácter, né? Carácter indelébilis, ou seja, caráter indelével, que o sacramento concedia. Então, são três sacramentos que concedem o chamado caráter indelével: batismo, confirmação e ordenação. Trata-se aqui de uma realidade que marca o receptor, né? Marca o receptor do sacramento permanentemente, fica marcado permanentemente, né? Por toda a vida, mesmo que esse depois feche-se para a graça ou que venha a perder novamente, ou venha a se perder novamente por causa do pecado, né? O sacramento concede caráter indelével, mesmo que de repente eu não professe mais a fé, mesmo que de repente eu me perca aí, né, em tantas outras realidades. Em virtude desse caráter, né, desse caráter indelébilis, reflete-se também a convicção de que o batismo, a confirmação e a ordenação presbiteral provocam no receptor um efeito permanente, um fato objetivo que existe independentemente da santidade do receptor, tá bom? Acho que isso é bem claro. Em relação aos demais sacramentos, a terminologia não é empregada de modo tão uniforme, né? Alguns teólogos trabalham com o termo ornamento da alma, ornatus animi, né? Ornamento da alma, portanto, de certa qualificação interior do ser humano que procede da graça. Outros já consideram esse termo supérfluo, né? E na teoria da eficácia dispositiva, ou seja, aquele que nós abordamos lá na causa da graça, né, na aula anterior, todavia ele se enquadra de modo plausível, ou seja, na teoria da eficácia dispositiva, ele se enquadra de modo plausível. Alberto Magno e Tomás de Aquino e também outros representantes aí da alta escolástica estavam convencidos de que existem três níveis: puro sinal, sinal e efeito simultaneamente. Então, puro sinal, sacramento tantum, sinal e efeito simultaneamente, né? Res et sacramentum, e puro efeito, res tantum, né? Que podem ser encontrados em todos os sacramentos, né? Então, aqui, resumindo, para alguns representantes aí da escolástica, existem aí três níveis, né? O puro sinal, sacramentum tantum, o sinal e o efeito simultâneos, né? Simultaneamente com o efeito e sinal, res et sacramentum, e o puro efeito, a res tantum, que eram encontrados em todos os sacramentos, né? Bom, matéria, sacramente, forma sacramente. Matéria, sacramente, forma sacramente.
No fundo da extensa discussão sobre a causalidade está um pensamento aristotélico que nós conhecemos na filosofia do pensamento das causas, e aí assumido especialmente, por Tomás de Aquino. Nesse pensamento aí adotado por Tomás de Aquino, nós vamos perceber um par de conceitos, ilemorfistas, conceitos ilemorfistas, dentro da filosofia aristotélica, e aí numa repaginada pela teologia tomista, dos conceitos ilemorfistas. Quais são esses conceitos? A matéria, ou seja, ile, e a forma, morphe, em grego. Matéria, ile, e forma, morphe, ilemorfismo, então. E aí que está presente na filosofia aristotélica, e que também Tomás faz uma leitura teológica. E aí, dentro do sinal sacramental, já Agostinho havia feito uma rigorosa distinção entre o elemento visível, ou seja, a coisa, e a palavra audível, escutada, que você pode ouvir, que aí nós já falamos lá, atrás, quando falamos de Agostinho de Hipona. Bom, Tomás pergunta, pela unidade do sinal, e ele mesmo responde. Está lá na sua Suma Teológica, no número 3, das palavras e das coisas resultam, de certo modo, uma unidade nos sacramentos, como forma e matéria. Das palavras e das coisas resulta, de certo modo, uma unidade nos sacramentos, como forma e matéria. Tá bom? Visto que no ilemorfismo aristotélico, forma e matéria não são partes separáveis, mas constituintes de um todo, que se condicionam mutuamente. Esse par de conceitos se presta também para caracterizar o ato sacramental simbólico como um só evento. Tá? O conjunto do contexto litúrgico se perdeu de vista, e a atenção da teologia estava presa à questão da eficiência e da validade do sacramento, que, diante da pergunta sobre qual seria o mínimo de palavras e sinais visíveis absolutamente necessários, para se constituir o sacramento. E aí o interesse pela liturgia como um evento simbólico desdobrado passou para um segundo plano. Ao contrário do que aconteceu na Igreja Antiga, a dogmática, usando aí os termos atuais, dos dias atuais, a dogmática havia separado da liturgia, Dogmática e liturgia acabam se separando. E um resumo assim do magistério, O magistério da Igreja, apoiando-se estreitamente em Tomás de Aquino, o Concílio de Florença, que aconteceu entre 1438 a 1445, fez o seguinte resumo, presente no decreto para os armênios. Vamos lá, então, abre aspas. As 7 sacramentos da nova aliança: batismo, confirmação, eucaristia, penitência, unção dos enfermos, ordenação, matrimônio. Eles se distinguem muito dos sacramentos da antiga aliança, pois estes não efetuam a graça, mas apenas indicam um dia a graça, que um dia a graça seria dada pelo sofrimento de Cristo, pois estes não efetuam a graça, mas apenas indicam que um dia a graça seria dada pelo sofrimento de Cristo. Esses nossos sacramentos, porém, contêm a graça e a conferem àqueles que o recebem dignamente. Todos esses sacramentos são realizados em 3 partes: pela realização concreta como matéria, pelas palavras como forma, pela pessoa do ministrante que administra o sacramento, na intenção de fazer o que a Igreja faz. Faltando uma dessas 3, o sacramento não é realizado. Entre esses sacramentos temos 3:
batismo, confirmação e ordenação, que imprimem caráter, isto é, um sinal espiritual indelével, o que distingue dos demais, que os distingue dos demais. Por isso, não são repetidos na mesma pessoa. Os outros 4 sacramentos não imprimem um caráter e admitem uma repetição. Então, bem claro aqui, né, a distinção que vai fazer o Concílio de Florença quanto aos sacramentos. Aqui nós vamos ver um primeiro esboço, por assim dizer, né, de dizer que são 7 os sacramentos, né, que vai ser depois, claro, mais tarde confirmado lá no Concílio de Trento, mas já começa aqui um esboço, né, de se definir quantos são os sacramentos, quais são, enfim, contraposto aí aqueles chamados sacramentos da Antiga Aliança, que nós vimos um pouco lá com Agostinho, também alguns outros padres da patrística. As controvérsias na época da Reforma. Bom, os protestos reformatórios contra a doutrina sacramental da escolástica devem ser vistos sob a ótica da prática da Idade Média já tardia. O grande número, né, de missas, que muitas vezes uma se sobrepunha à outra e que eram celebradas simultaneamente em numerosos altares dentro da mesma igreja, né? Além também de frequentemente sem a comunidade, por um só sacerdote também, e as ofertas e a doutrina dos frutos do sacrifício da missa, a questão da veneração do pão eucarístico como relíquia preciosa em lugar da ceia conjunta, outras praxes, né, de tocar na hóstia, sugestões também de magia, comércio de indulgências, tantas outras coisas. Tudo isso foi colocando a doutrina da eficácia do sacramento, aquela ex opere operato, sob uma luz diferente daquilo que foi, que fora, né, intencionado na sua origem. Isso foi afastando, então, né, a prática, né, daquilo que realmente se celebrava, né, do que era a origem, né, enfim. Os sacerdotes que persignavam o pão e o vinho, por exemplo, de forma obstinada, como se a consagração consistisse somente nisso, ainda reforçavam a impressão já favorecida pela recitação dos textos litúrgicos, né, em tom e de voz inaudível e numa linguagem incompreensível para o povo, de que a palavra anunciadora desvalorizava que o sacramento outrora fosse palavra visível, como dizia Agostinho. Isso transformou-se em uma mera ação ritual. Essa era a crítica, né, da reforma, dos reformadores. O sacramento se transforma em mero ritualismo, né? Na obstinação, por exemplo, da persignação do pão e do vinho, né? Na crítica dos reformistas. Em oposição a isso, os reformadores eles insistiam, né, de acordo com sua tríplice confissão de fé básica, né? A tríplice confissão de fé dos chamados reformadores. Primeiro, sola gratia, sola fide, sola escritura, ou seja, a graça por si só, a fé por si só e a escritura por si só, né, na decisiva importância da graça de Deus, aceita na fé e numa reorientação na vontade intuitiva de Cristo, como testemunha a Escritura. Isso tudo leva a uma certa desconfiança em relação aos conceitos gerais, né, de sacramento, e que não ocorrem na Bíblia, e também a redução do número, né, dos sacramentos em 3: batismo, eucaristia e penitência. Entretanto, no que diz respeito à penitência, o próprio Lutero, né, que vai começar toda essa reforma, ele fica meio que vacilante, porque não contém elemento visível. A instituição de Jesus é decisiva, conforme nós podemos acompanhar no Novo Testamento. Mas Lutero ele emprega
o conceito de sacramento consciente por toda a sua vida em vários sentidos, né? Ele vai debater e vai defender esse conceito do sacramento consciente. Esse emprego do conceito de sacramento consciente acaba aproximando Lutero da tradição até da Igreja Antiga. E aí, numa das suas obras, na De Captivitate Babilônica, De Captivitate Babilônica, ele escreve, apoiado, né, no Novo Testamento, que existe uma concentração teológica. E aí, citando Lutero: se quero falar de acordo com o costume da Escritura, não tenho mais que um sacramento e 3 sinais sacramentais. Presta atenção, ó. Se quero falar de acordo com o costume da Escritura, não tenho mais que um sacramento e 3 sinais sacramentais. A crítica teológica mais acirrada, né, se volta contra a fórmula do ex opere operato, e nela os reformadores enxergavam um automatismo sacramental sem Cristo, sem fé, sem participação interior do coração, né? Então, é a crítica do Lutero, né? A mera execução exterior do rito e da graça, né? Efetuaria a graça, né? Uma mera execução exterior. E, né, essa opinião que é ímpia e perniciosa, os reformadores encontraram em todo o reino pontifício, né, que, entre aspas, é o reino pontifício, ou seja, toda a igreja. E a isso ele se opõe com ênfase na importância da fé pessoal. A fé pessoal que ele acreditava, né, nas promessas e que recebia as coisas prometidas. É pela fé que nós cremos nas promessas e recebemos aquilo que nos foi prometido e aqui que são oferecidas no sacramento. Na relação entre sacramento, fé e graça, mostram-se diferentes para o Ulrico Zwinglio, que vai ser um outro reformador, e para ele os sacramentos são meros sinais de identificação e, de certo modo, são apenas cerimônias de admissão e de comprometimento, né? Como, por exemplo, o juramento da bandeira, e por meio dos quais as pessoas manifestam a sua filiação à Igreja e a sua fé em Jesus Cristo. Os sacramentos possuem o poder de justificação da parte de Deus. São, na melhor das hipóteses, sinais da graça, né, acontecida, mas não operam a graça, apenas a testemunham. Aí o pensamento de Zwinglio, tá? Ulrico Zwinglio. Contra essa redução, né, de Zwinglio, os escritos confessionais luteranos dizem que os sacramentos não foram instituídos não somente como sinais, porque se possam conhecer exteriormente os cristãos, mas para serem sinais e testemunhos da vontade divina para cada um de nós, com o fim, né, de que por eles se desperte e se fortaleça a nossa fé. Ao contrário do que faz o Zwinglio, eles acentuam a atuação de Deus, né? Os sacramentos são sinais da graça. Entre esses daí vamos perceber João Calvino, que não segue o princípio radical de Zwinglio. Para Calvino, abre-se aqui um caminho intermediário, né, que tenta unir ambas as direções. E ele vai dizer: sacramento é o sinal externo mediante o qual o Senhor nos cela a consciência, as promessas de sua benevolência para conosco, a fim de sustentar-nos a fraqueza da fé, e nós, de nossa parte, atestamos nossa piedade para com ele. Sacramento é o sinal externo mediante o qual o Senhor nos cela a consciência, as promessas de sua benevolência para conosco, a fim de sustentar-nos a fraqueza da fé, e nós, de nossa parte, atestamos nossa piedade
para com ele, né? Isso daí vai dizer o João Calvino na sua Institutio Christiani Religionis, o número 4. Institutio Christiani Religionis. O Concílio de Trento, né? Não tem como falar da Reforma Protestante e não comentar o que nos traz o Concílio de Trento. Como resposta, né, à oposição lançada pelos reformadores, o Concílio de Trento confirma o número de sacramentos como sendo 7: batismo, confirmação, Eucaristia, penitência, extrema-unção, ordem e matrimônio. Esses 7 são instituídos por Cristo Senhor. O concílio também rejeita a ideia de que os sacramentos seriam tão iguais entre si que, sob consideração alguma, um seria de maior importância que o outro, dando assim espaço para um escalonamento diferenciado quanto à sua importância. O Concílio de Trento também condena aqueles que dizem, por exemplo, que esses sacramentos teriam sido instituídos apenas para alimentar a fé. Sem que citasse algum nome, os documentos do Concílio Tridentino visavam a teologia de Zwinglio, aplicando-lhe esta sentença. Então está escrito lá para nós assim: quem diz que os sacramentos da Nova Aliança não conteriam a graça que designam ou que não concederiam a própria graça àqueles que não opõem nenhum óbice, mesmo se fossem apenas sinais exteriores da graça ou da justiça conseguida pela fé e certos sinais de reconhecimento da confissão cristã, segundo os quais pessoas crentes se distinguem das não crentes perante os seres humanos, esse seja anátema. A fórmula da escolástica do ex opere operato, que foi rejeitada por todos os reformadores, é expressamente aqui defendida pelo Concílio de Trento, que vai escrever o seguinte: quem afirma que por meio dos sacramentos da nova aliança a graça não seria concedida ex opere operato, mas que para conseguir a graça bastaria a mera fé e a promessa divina, esse seja anátema. A justaposição das fórmulas ex opere operato e sola fide, mera fé, parece à primeira vista conduzir à controvérsia confessional desse ponto. Alguns estudos históricos mais recentes, porém, empreendidos com intenções já ecumênicas, revelam que as sentenças condenatórias tanto dos reformadores quanto do Concílio de Trento passam de largo pela respectiva posição. E a compreensão da fórmula ex opere operato estava já determinada por perspectivas distintas, como nós vamos ler o seguinte: o Partido Reformatório tem em vista o recebimento do sacramento. O lado católico tem em vista a administração do sacramento. Deixando de observar a respectiva perspectiva, o lado reformatório vê na confirmação católica do ex opere operato a confirmação de um efeito salvífico automático dos sacramentos, e inversamente, o lado católico vê na rejeição reformatória do ex opere operato uma negação total da eficiência dos sacramentos. Ambos os lados, porém, rejeitam essa interpretação. Tanto para o lado católico, a aceitação em fé é exigida para a recepção dos sacramentos para a salvação. Ao definir a Cristo como sujeito ativo do sacramento, a fórmula ex opere operato contradiz tendencialmente a uma concepção que entende os sacramentos no sentido da justificação por obras. E inversamente, também para o lado reformatório, os sacramentos surgem em virtude da instituição de Cristo, independentemente da dignidade tanto do ministrante quanto do receptor. No entanto,
somente se tornam eficazes na fé. Os jogos de palavras aqui distintos também contribuíram para que se entendesse erroneamente a posição da respectiva posição, o que vale sobretudo para o conceito de fé, fides, enquanto os teólogos romanos partiam de um conceito de fé mais restrito, fé como considerar verdadeiro. Os reformadores já defendiam o conceito de fides, segundo o qual sua recepção incluía a transformação da existência, que a tradição católica designou especificamente com o conceito de gratia gratum faciens, a graça santificadora. Nesse sentido, partindo de conceito de fé mais restrito, não atinge a concepção reformatória com a sua condenação da posição que os sacramentos seriam exclusivamente para alimentar a fé, porque para ela, fides inclui respectivamente a expressão de tudo que os sacramentos efetuam segundo a compreensão católica. Disso tudo nós vamos perceber o nascimento, de uma teologia pós-tridentina, e nessa teologia católica dos sacramentos, nos termos modernos, dá-se inicialmente continuidade aos princípios da escolástica. No entanto, com um acento antirreformatório, porque a teologia protestante enfatiza mais o caráter sinal dos sacramentos, enquanto a teologia católica reforça o aspecto da eficácia. Destacam-se então 3 teorias, conforme a teoria do modo de agir físico. Os sacramentos exercem uma influência física, sobre Deus. Isso porque Deus fez os sacramentos como instrumentos de sua graça. E agora o poder lhes é inerente e produz diretamente a graça designada. Desde os idos dos anos 1530, essa teoria já era defendida pela maioria dos tomistas, No entanto, ela vai nitidamente além da teoria tomística ou tomista da causalidade dispositiva. Os escotistas, seguidores de Duns Scoto, lá de 1266 a 1308, os seguidores de Duns Scoto, por exemplo, defendem já a teoria do modo de agir moral, ou seja, os sacramentos comovem a Deus a conceder a graça. E aqui também podemos reconhecer uma certa aproximação com São Boaventura, mas também atribui maior valor à força causadora dos sacramentos. Eles têm poder de influenciar a Deus. Já o jesuíta Luiz Bilot, cardeal, ele desenvolveu a teoria do modo de agir intencional. Na verdade, nessa teoria, os sacramentos visam a graça, mas não a efetuam diretamente, mas sim uma disposição no receptor que traz a graça em sua esteira, se não lhe for posto nenhum óbice. Esse primeiro retoma a doutrina tomista da causalidade dispositiva. E aqui nós vamos fazer um parênteses para explicar a linha teológica do neotomismo, que também é chamada de neoescolástica, e é um movimento, foi um movimento de retorno à doutrina de São Tomás de Aquino no seio da cultura católica, iniciada principalmente pelo Papa Leão XIII, na sua encíclica Aeterni Patris, do dia 4 de agosto de 1879. O movimento do neotomismo consiste na defesa das teses filosóficas tomistas contra as diversas tendências filosóficas contemporâneas e indiretamente na reelaboração e na modernização de tais teses, tá? Então isso é o neotomismo.
Obrigado aí pela sua participação, por estar conosco aqui nessa terceira aula, e nós nos vemos aí numa próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.